a disputa entre aspas, porque quem escolhe é o Lula e tá só na cabeça dele, mas a gente conta para vocês todos os bastidores saborosos da disputa pelo Ministério da Justiça. Vem cá comigo. O ministro aposentado do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, está praticamente fora da disputa. Já te explico o porquê. E o Ministério da Justiça deve ser entregue a uma mulher. O que eu apurei? O presidente Lula ainda não tomou uma decisão, mas pessoas muito próximas a ele estão dizendo que as mais cotadas são Simone Tebet, a ministra do Planejamento, e Gleisi Hoffmann, presidente do PT. Contrariando as especulações que estavam correndo, Lula não convidou o Lewandowski para a pasta da Justiça durante a viagem que acabou de fazer para os países árabes e a Alemanha. Lewandowski estava na comitiva, mas a presença dele já estava prevista antes de Lula anunciar Flávio Dino como seu indicado ao Supremo. Lewandowski foi na condição de presidente do Comitê Jurídico da Confederação Nacional da Indústria. Ele é muito próximo ao Lula, chegou a ser cotado para esse posto desde a campanha, e aí a presença dele chegou a provocar essas especulações de que Lula poderia tentar convencê-lo a aceitar a pasta da Justiça durante a viagem, mas o convite não ocorreu. Lewandowski disse a interlocutores, não é que ele esteja recusando nenhum convite, mas que não veio, né? Mas que ele já serviu nos mais altos postos da República, hoje está feliz na vida privada, já tem netos. E a disputa a escolha do presidente deve recair mesmo sobre uma mulher. Simone Tebet hoje é uma das mais cotadas. A ida dela para a Justiça abre espaço para outra mulher no Ministério do Planejamento, ou seja, abriria espaço para mulheres na esplanada. Lula tem sido muito criticado porque está reduzindo o número de mulheres dentro do governo, e o Ministério do Planejamento poderia ganhar alguém com um perfil mais desenvolvimentista para fazer um contraponto a Fernanda Haddad. Interlocutores do presidente dizem que ele sente falta disso. Gleisi ainda está no páreo, embora seja mais difícil, porque abriria uma sucessão dentro do PT. Clarice Oliveira contou bastante para vocês sobre isso ontem aqui no 360. E Lula também pode estar considerando o nome da deputada para outra pasta importante na esplanada. Vamos falar um pouquinho mais sobre isso e trago aqui para nós Jussara Soares e Pedro Venceslau. Jussara, esse assunto vai dominar todas as curiosidades, todas as expectativas, provavelmente até janeiro. Como estão as suas apurações e as suas apostas, minha querida? É isso, Raquel. Mudando uma peça nesse tabuleiro, outras devem se mexer também, e aí ele pode aproveitar essa questão que ele precisa encontrar esse nome para o Ministério da Justiça, e se ele realmente decidir por indicar uma mulher, a gente tem ali as duas cotadas, né? A ministra Simone Tebet, que hoje está à frente do Planejamento, e a presidente do PT, Gleisi Hoffmann. Esses são os dois nomes cotados até agora. Agora precisa entender se o presidente Lula vai realmente indicar uma mulher para a pasta. Diante disso, Raquel, tem outros nomes ali. Ele pode aproveitar que vai mexer essa peça ali, se Tebet assume a Justiça, aí ele abre uma vaga no Planejamento e aí começa também ali quem vai ficar com o Planejamento. Então, tudo isso é um efeito cascata. Então, tem muitos nomes sendo citados aqui nas conversas aqui no governo, nos bastidores, é que muitos podem ser atingidos nessa mudança que começa na Justiça pela indicação de Flávio Dino ao Supremo Tribunal, mas aí tem outros componentes. Vem a eleição municipal em 2024, o PT tem isso como uma prioridade, então isso pode ajudar a mexer ali algumas peças, por exemplo, gente do governo se candidatando, então, por exemplo, se Gleisi Hoffmann é indicada para o Ministério, né, seja o da Justiça, quem assume a presidência do PT, e aí pode ser o ministro Márcio Macedo, que hoje está na Secretaria-Geral. Então, tem muitos nomes sendo ali colocados na prateleira para Lula ver quem vai colocar em que lugar. Bem, vou só para a gente citar os outros nomes aqui de ministros que podem ou sair do governo ou ganhar outros postos.
postos ou, enfim, mudar de pasta. Tem ali o ministro da Casa Civil, Rui Costa, o próprio ministro das Comunicações, Juscelino Filho, que o governo sofre uma série de pressão por causa das denúncias envolvendo ele. Aí, como a gente já citou aqui, Simone Tebet, e aí pode ter uma outra mudança ali que tem a ver com a ministra da Gestão, Esther Dweck, que pode assumir o planejamento. Então, assim, neste momento, o ministério do governo Lula é grande, mas também é muito grande a perspectiva de que possa ser uma reforma ministerial ampla, aproveitando essa mudança necessária por causa do Ministério da Justiça. Raquel. E a gente fica naquela curiosidade, né? Agora, Pedro, a lei, quando você mexe peças dentro de um ministério, você está mexendo também com partidos. Supondo que a escolhida seja Simone Tebet é MDB. MDB também são várias facções de MDB, né? Tem MDB da Câmara, MDB do Senado. A gente nunca sabe muito bem o que Simone representa, se ela representa ela mesma ou qual fatia do MDB, mas enfim, MDB já foi outro MDB quando era na época que Michel Temer foi o vice de Dilma Rousseff, mas foi uma aliança forte ali naquele tempo entre PT e MDB. Será que o governo está pensando em repetir isso? Olha, Raquel, no início das especulações sobre quem iria ocupar o Ministério da Justiça, os petistas diziam o seguinte, que o nome da Simone Tebet era um nome que não poderia vingar, porque ela era uma candidata forte à presidência em 2026, então o Lula estaria alimentando uma possível adversária. Mas aí qual foi o pulo do gato? O MDB foi conversar com o presidente Lula, tiveram várias negociações ali nos bastidores, olhando para 2026. Foi chegar o recado ao presidente de que o MDB gostaria, eventualmente, de indicar o seu candidato a vice em 2026. E, claro, essa candidata a vice seria a Simone Tebet. Nesse cenário, o Geraldo Alckmin, que hoje é um vice-presidente muito bem visto, o presidente Lula gosta muito dele, tem cumprido várias tarefas no Palácio do Planalto, mas ele iria voltar a sua estratégia para São Paulo, onde ele disputaria o Senado ou, quem sabe, até o governo do Estado. Então, diante disso, faz sentido colocar a Simone Tebet no Ministério da Justiça e Segurança Pública, porque não vai haver esse desmembramento, aparentemente. É um ministério que tem uma atenção muito grande da opinião pública, então ela estaria nos holofotes, muito mais nos holofotes do que no planejamento até 2026. Só que aí precisa combinar com os russos, no caso com os demais partidos. Daqui a pouco vai ter o famoso jantar do Prerrogativas, onde a expectativa é que boa parte da cúpula do PT, ministros, etc., participem e que deve acabar se tornando um ato de apoio à candidatura, entre aspas, do Marco Aurélio Carvalho, que é o favorito do partido para ocupar o Ministério da Justiça. Ele garante que não está em campanha, que frise-se, né? O PSB também, na semana passada, tornou público pela primeira vez que está demandando esse cargo para o partido, especialmente depois que eles perderam portos e aeroportos. Então, eles publicizaram algo que antes era dito apenas nos bastidores. Então, o PSB quer manter o Ricardo Capelli, o interino, no cargo e também manter no cargo todos os que estão lá do segundo escalão e são do partido, como Augusto Arruda Botelho e o Tadeu Alencar. O Capelli, sabemos, vai assumir de forma interina quando o Flávio Dino for para a sabatina, deve virar o ano ocupando o cargo, mas ele não tem aquela formação jurídica tão sólida quanto, por exemplo, a Simone Tebet. Então, é uma disputa enorme nos bastidores, mas a gente já viu, né, Raquel, que o presidente Lula parece impermeável a essas pressões, né? Houve uma campanha enorme pelo Messias para o STF, houve uma campanha enorme pelo Bigonha para a PGR, ele acabou escolhendo outros nomes. Ele sempre faz o que ele quer, afinal, ele é o presidente, ele escolhe os auxiliares dele. Obrigada, Jussara, obrigada, Pedro.